Existe um tipo de pessoa que entra numa sala e parece não pertencer àquele lugar. Ela quase não fala, não dança, não sorri para os desconhecidos. Fica parada num canto, observando tudo com um olhar que a maioria das pessoas confunde com arrogância. Mas a verdade, e você provavelmente já sentiu isso em alguém que você conhece, talvez até em você mesmo em algum momento da vida, é que essa pessoa não está olhando para baixo. Ela só está carregando um peso que ninguém vê. Um peso que ela aprendeu há muito tempo a não mostrar. E talvez nenhum personagem na história da literatura represente isso com mais precisão do que Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito. Quem lê a obra de Jane Austen pela primeira vez ou assiste o filme sem prestar atenção, rotula esse homem como frio, calculista, insensível. É fácil olhar para o Darcy no baile de Meryton, recusando convites e ignorando todo mundo, e pensar: que cara arrogante. É fácil, é rápido, é o que todo mundo faz. Mas e se o que todo mundo chama de orgulho for na verdade o único jeito que ele encontrou de não desmoronar? E se a frieza dele não for falta de sentimento, mas excesso de sentimento mal guardado? Se Jane Austen escreveu um homem tão complexo que 200 anos depois a gente ainda está aqui tentando entendê-lo, então esse canal definitivamente é o seu lugar. Porque aqui a gente não entrega resumo de obra, a gente entrega a chave de leitura que mexe com você. Se inscreve aqui embaixo, o botão vermelho, um clique, e deixa o like agora, porque esse vídeo vai fundo em lugares que a maioria das análises de Orgulho e Preconceito nunca chegou. E você vai querer ter isso salvo. Tudo o que acontece em Orgulho e Preconceito começa com uma frase. Uma frase que Darcy pronuncia achando que ninguém está ouvindo. Ela é tolerável, mas não bonita o suficiente para me tentar. Parece apenas um comentário arrogante, certo? Mas no estoicismo, isso tem um nome técnico e poderoso: propateia. Uma propateia é uma reação involuntária. O primeiro impulso que vem antes do pensamento. É o calafrio antes do medo, a irritação antes da razão, o julgamento automático que o seu cérebro cospe antes que você tenha tempo de perguntar: isso é verdade? E todo mundo tem propateia. Até os filósofos. Até os sábios. A diferença é que um ser humano comum acredita na primeira impressão. Um estoico a questiona. O que Darcy faz naquele baile? Ele sente a propateia. Ela não é bonita o bastante. E para por ali. Ele não pergunta: será que isso é verdade? Será que estou confundindo desconforto social com superioridade? Será que estou protegendo meu ego em vez de enxergando uma pessoa? Ele deixa o julgamento automático nublar o que os estoicos chamam de froneses, a sabedoria prática. A capacidade de discernir o que realmente importa no momento certo. Agora faz um exercício comigo. Imagina por um segundo que Darcy, naquela noite, tivesse aplicado o estoicismo de verdade. Ele sente a propateia, reconhece, isso foi um pensamento feio, mas não sou obrigado a concordar com ele. Respira e dá uma segunda chance à primeira impressão. Como teria sido a história? Provavelmente não teria história nenhuma. Não teríamos orgulho e preconceito, teríamos encontro agradável em que duas pessoas maduras conversaram civilizadamente. O livro teria 15 páginas. E é exatamente por isso que a gente ama essa obra, porque ela mostra o custo de não se conhecer ainda. O estoicismo verdadeiro não é sobre não sentir, é sobre não ser governado pelo sentimento. E há 3 pilares nessa filosofia que explicam o Darcy inteiro, sem precisar de psicólogo. Dicotomia do controle, o que depende de mim versus o que não depende. Amor fati, amar o que acontece, mesmo o que dói. Ação virtuosa, fazer o certo porque é certo, não porque vai dar retorno. O Darcy do início do livro domina o primeiro pilar, o controle, com perfeição brutal. Ele controla a expressão, controla a distância, controla quem merece ou não a atenção dele. O que ele ainda não aprendeu é que controle sem vulnerabilidade não é força, é estagnação. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores estoicos da história,
tinha um conceito que define o Darcy melhor do que qualquer análise literária. Ele chamava de cidadela interior. A ideia é simples e brutal ao mesmo tempo. A sua mente, quando sintonizada com a razão, é uma fortaleza. Nenhum ataque externo destrói a estrutura do castelo. Você pode isolar, controlar, blindar. Pode decidir o que entra e o que fica do lado de fora. Parece ótimo na teoria. Mas o que acontece quando você constrói essa fortaleza não por disciplina filosófica, mas por causa de uma dor real? Quando você não está escolhendo ser forte, você está sobrevivendo. Darcy, essa dor tem nome: Wickham. Um homem que quase destruiu a vida da irmã mais nova dele, Georgiana, por puro oportunismo. Não foi um desentendimento, não foi uma rivalidade, foi uma tentativa de destruição disfarçada de sedução. Depois dessa traição, o cérebro do Darcy não construiu muros, ele construiu muralhas. E o problema de construir muralhas é que, depois de um tempo, você nem lembra mais que existe um lado de fora. Então chega Elizabeth. Ela não se intimida com o silêncio dele. Ela não se curva ao status dele. Ela devolve provocação com provocação, olhar com olhar, inteligência com inteligência. Isso deveria ser um pesadelo para o Darcy. Mas é o oposto. Pela primeira vez em anos, alguém está vendo através da armadura e não está fugindo. Só que tem um problema. Ele não sabe o que fazer com isso. A cidadela interior foi construída para manter inimigos do lado de fora. Ela não foi projetada para receber visitas. E quando Elizabeth começa a bater no portão, ele não destranca. Ele congela. E o congelamento dói mais do que qualquer briga. Porque ele já quer ela, mas ainda não consegue querer a si mesmo vulnerável perto dela. Ele levou o golpe mais humilhante da vida dele, propositalmente, publicamente, com a mulher que ele ama dizendo na cara dele que ele é a última pessoa do mundo com quem ela se casaria. A maioria dos homens, naquele lugar, faria uma de duas coisas: fugir para nunca mais olhar no rosto dela ou transformar aquela rejeição em ódio. Ela que está errada, ela não me merece, eu que não vou me rebaixar. Mas Darcy não faz nenhuma das duas. Ele faz algo muito mais difícil. Ele se retira para a verdade. No dia seguinte, ele não envia flores, não envia um pedido de desculpas meloso. Ele entrega a Elizabeth uma carta. E essa carta não é o que parece. Os estoicos, especialmente Sêneca, praticavam um exercício diário chamado exame de consciência. Todas as noites eles se perguntavam: o que eu fiz hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Onde eu falhei? A carta de Darcy para Elizabeth é esse exame de consciência, só que escrito para ela, não para ele mesmo. Ele não tenta convencê-la a amá-lo. Ele não tenta reverter a rejeição. Ele não joga o jogo da manipulação emocional. Ele simplesmente limpa a verdade dos fatos. Você me acusou de arruinar Jane e Bingley. Aqui está o que realmente aconteceu, com todas as minhas falhas expostas. Você me acusou de destruir Wickham. Aqui está o que ele fez com minha irmã. É o momento em que Darcy para de proteger o ego e começa a proteger a honra. Porque o ego quer ser amado, a honra quer ser íntegra, mesmo que ninguém esteja vendo. Depois da carta, algo muda no Darcy. Não é uma transformação explosiva, não é um discurso de redenção. É silenciosa, quase invisível. Ele começa a agir sem anunciar, ajuda sem cobrar, protege sem posar de herói. Os estoicos chamam isso de ação virtuosa, o terceiro pilar. Fazer o certo porque é certo, não porque alguém vai aplaudir. E é exatamente esse movimento silencioso que desarma Elizabeth, porque não tem como desconfiar de alguém que não pede nada em troca. Não tem como chamar de arrogante alguém que nem tá olhando para ver se você percebeu. Existe uma diferença profunda entre dois estados que a maioria das pessoas confunde. Solidão é quando você está sozinho contra a sua vontade. É vazio, é ausência, é a fortaleza que virou prisão. Solitude é quando você escolhe estar consigo mesmo. É plenitude, é presença, é a cidadela que virou lar.
Quando Elizabeth visita Pemberley pela primeira vez, ela não está preparada para o que vai encontrar. Ela espera uma mansão fria, um monumento de arrogância, a extensão física do homem que ela aprendeu a odiar. O que ela encontra é o oposto. Pemberley é vasta, sim, organizada, sim, silenciosa, sim, mas não é fria, é serena, não é arrogante, é acolhedora para quem ele ama. Os empregados falam dele com respeito genuíno, não medo. Os jardins são impecáveis, mas não rígidos. A beleza ali que não foi comprada, foi cultivada. No estoicismo, o ambiente reflete a alma, e Pemberley é a prova de que a cidadela interior do Darcy nunca foi um lugar de escuridão. Foi um lugar de ordem, que ele, por medo, manteve trancado. Quando Elizabeth vê Pemberley, ela não se apaixona pelo dinheiro, ela se apaixona pelo caráter dele que está impresso em cada detalhe daquela terra. Porque a verdade é uma só. Você não constrói um lugar assim sendo o monstro que ela imaginava. Você constrói um lugar assim sendo a pessoa que ele sempre foi e que ninguém, nem ele mesmo, teve permissão de ver. No final das contas, o arco do Darcy só se completa quando ele aprende o que o estoicismo de verdade ensina. Não o estoicismo de fachada, não o silêncio como armadura, não a frieza como identidade, mas o estoicismo como guia para agir com integridade, mesmo sem esperar nada em troca. É o que ele faz ao salvar a família Bennet em segredo, sem anunciar, sem cobrar, sem transformar o gesto em moeda de troca. Ele simplesmente age, porque é o certo, porque não precisa de plateia. Ele deixa de usar a razão como escudo e começa a usar como bússola. E aí fica a pergunta, não sobre o Darcy, mas sobre você. Você consegue enxergar um pouco dessa armadura em si mesmo? Essa mania de se fechar quando as coisas ficam difíceis, de parecer bem quando não está, de preferir o silêncio à vulnerabilidade, de confundir distância com proteção. Se já esteve nesse lugar, construindo muros para não se machucar, comenta aqui embaixo escudo. Sem precisar explicar nada, só o escudo. Quero ver quantos de nós estamos nessa mesma jornada. E me conta também, qual cena do filme ou do livro melhor traduz esse sentimento para você? E você prefere o Darcy de Colin Firth, em 1995, ou o de Matthew Macfadyen, em 2005? Essa discussão nunca envelhece.